Hoje é 9 de fevereiro de 2018. Este cronista, usando ainda nesta manhã paletó e gravata, camisa de colarinho apertando o pescoço, porque é assim que advogados compromissados ou comprometidos com prazos e protocolos precisam comparecer aos tribunais. O assunto é, de um lado, a pleiade de pernilongos assolando o bairro de Pinheiros, em São Paulo, capital. São pequeninos a ponto de não se poder, às vezes, vê-los. O cronista estava começando a sua peroração na manhã de hoje, quando passou um deles à frente da câmera de televisão nesta mini estação que este advogado criminal tem a vantagem e a qualidade de poder usar para se comunicar com colegas e com o foro criminal em geral. Então, o primeiro assunto são os pernilongos. Esperamos-se que eles não tenham dentro das vísceras o vírus da febre amarela, porque o cronista não está mais em idade de ser vacinado contra esse veneno ou essa virulência. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, evidentemente, é examinar com as restrições éticas de estilo aquilo que vem acontecendo ao combate duro entre o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e os tribunais em geral, procurando uma brecha para poder escudar-se. Assunto delicadíssimo, é claro, que impede este quase decano da advocacia criminal brasileira de se intrometer dentro dele por razões evidentemente de natureza moral. A briga não é nossa, é de colegas extremamente categorizados e eles devem brigar isoladamente, levando às costas os aplausos e os abraços de seus companheiros, alguns deles, inclusive, mediando em idade com o mais antigo ou o mais velho, o antigo ministro Sepúlveda Pertence, que este criminalista conheceu lá atrás, muito lá atrás, quando o ministro ainda não era. E depois o perdeu de vista, só o vendo rarissimamente, quando ocupando o colega, hoje advogado, as poltronas da Suprema Corte. Este advogado viu o ministro ontem na televisão, foi ontem à noite, na Rede Globo talvez, ou na Rede Bandeirantes, no intervalo talvez da manifestação daquele jornalista antigo também, Boechat, que estava cansado ontem, tanto assim que deu uma gaguejada e afirmou em bom italiano: "Mamma mia, mamma mia". Este cronista não está acostumado a se justificar nas raríssimas oportunidades em que balbucia ou gagueja, mas acontece. Acontece, embora lá exista um texto e aqui se façam as coisas com plenitude de improviso. Volte-se à visita que os eminentíssimos colegas fizeram ontem, talvez ontem, ao ministro Fachin, acompanhados ou acompanhando, diga-se de passagem,
o ex-ministro Sepúlveda pertence, que está bem vivido no ecrã ou no vídeo que tomaram dele. Bem vivido é a expressão que se dá ou que se usa quando se fala de um vinho conservadíssimo, saboroso e bem perlustrado. E quando se fala também de uma criatura que mantém ainda a lucidez na plenitude para poder estar com seus companheiros a defender alguém. O ministro pertence, como todo ex-ministro, como todo advogado que já foi, talvez, intrometido na ordem dos advogados do Brasil, dentro da administração, tem ainda a entrada livre na Suprema Corte. E pode ser recebido e dizer aquilo que talvez seja difícil aos outros companheiros de dizerem ao ministro relator de uma das perlengas que se entrecruzam na defesa do ex-presidente Luiz Inácio. E passaram, segundo consta, meia hora com o ministro Fachin. Passar meia hora com um ministro no Supremo Tribunal Federal é uma tarefa reservada a muito pouca gente. Mas é uma tarefa que deve e honrou o ex-ministro Sepúlveda pertence, sendo preciso acentuar que ministro o é até o último dia de vida e mesmo depois da morte. O ministro é sempre ministro. O hoje advogado Sepúlveda pertence é ministro aposentado da Suprema Corte, galardão que há de carregar no corpo e na alma até o último dia de sua vida e mesmo depois dela. Que os colegas tenham êxito nessa briga, que é uma briga crudelíssima. Que sejam satisfeitos nas suas pretensões. Este cronista viu também, junto ao ministro Sepúlveda pertence, andando talvez em direção à Suprema Corte, o criminalista José Roberto Batóquio, que tem competência e sapiência reconhecidas em todos os setores da advocacia criminal brasileira. Um advogado dedicado, seríssimo, honestíssimo nas opções que faz e merecendo o respeito também da Suprema Corte e outros setores do Poder Judiciário. Mais que isto, este antigo cronista não pode nem deve dizer o que se foi fazer lá, nesse perlóquio com o ministro Fachin, o que se conversou, quais as pretensões, quais os resultados, qual a corda bamba em que o ex-presidente Lula se põe, posto a definir se há ou não de ser recolhido após decisão das chamadas instâncias inferiores. É problema que fica no silêncio do gabinete do ministro Fachin e na descrição que o ministro pertence está a usar após assumir a parte da defesa que lhe cabe nessa briga terrível para a manutenção da liberdade e da possibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva competir nas eleições que vêm por aí. Isso deve estar a turbinar os diálogos dos 11 ministros da Suprema Corte, postos a definir se e quando honram ou não aquele resultado apertadíssimo
que autoriza a prisão dos réus após decisão posta no segundo grau ou posta em recursos ordinários. Que sejam felizes os companheiros, os criminalistas, entre os quais se encontra o litigante que se chama Zanin, Cristiano Zanin, que tem vindo combatendo bastante dentro da defesa que faz do ex-presidente Lula da Silva. Sejam felizes. De qualquer forma, este advogado, que agora é mero observador sim, porque se proíbe de comentar o mérito desse conflito, que sejam felizes e obtenham o resultado pretendido. Agora, engrossado o batalhão com o ex-ministro, ou com o ministro Sepúlveda Pertence, que merece as honrarias que a Ordem dos Advogados lhe faz nesse entreato da sua terceira vida, porque terceira vida é. Foi promotor de justiça, talvez, foi guindado ao tribunal, foi ao Supremo Tribunal Federal, inscreveu-se na ordem e advoga ainda hoje, dizem que bastante, que obtenha êxito na sua pretensão. E lá na Aveva.